Vamos falar sobre uma possível situação apocalíptica, onde grandes explosões estão acontecendo então ao mesmo tempo e a raça humana sendo destruída em poucos segundos. O mundo está em alerta. Depois então do início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a Rússia traz com ela o sentimento de revolta da antiga União Soviética. E do outro lado, a Ucrânia vê a possibilidade de tirar então o fantasma de prisioneiro da Rússia. Muitos de nós não acreditávamos no início da guerra, mas ela chegou. A Ucrânia está recebendo um grande apoio dos americanos e também dos parceiros da OTAN. De um lado, a Rússia, com um grande arsenal nuclear, e do outro lado, a maior potência bélica, os Estados Unidos. Você já imaginou se tivéssemos então um conflito direto entre Estados Unidos e Rússia? E se eles então resolvessem usar de suas armas potentes nucleares? Eu fiz então um resumo do que poderia então acontecer. Mas antes, se você chegou agora aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva, Considere se inscrever e aproveita e já deixa o seu like. No turbulento cenário global atual, a sombra de uma ameaça terrível paira sobre a humanidade. Uma guerra nuclear com seu potencial destrutível inimaginável lança então uma sombra de preocupação sobre todo o mundo. Nesse vídeo eu quero explorar com você detalhes sobre as consequências catastróficas de uma guerra nuclear e o seu poder destrutível que ela traria consigo. Uma guerra nuclear teria então as consequências catastróficas. Explosões nucleares causariam então a destruição em larga escala, incêndios descontrolados e a liberação da radiação prejudicial. Isso então levaria à morte instantaneamente e a longo prazo milhões de pessoas, além dos danos irreparáveis ao meio ambiente. O que se segue é uma descrição de como um conflito entre a Rússia e os Estados Unidos poderia escalar da guerra convencional para a guerra nuclear total. A simulação é baseada em posturas de força real, metas e estimativas de fatalidade. A simulação começa no contexto de um conflito convencional, na esperança de interromper um avanço Estados Unidos-OTAN. A Rússia lança um tiro de alerta nuclear da base perto da cidade de Kaliningrado. A OTAN responde com um único golpe tático aéreo nuclear. À medida que o limiar nuclear ultrapassado, a luta se transforma em uma guerra nuclear tática na Europa. A Rússia envia 300 ogivas nucleares, por meio de aeronaves e mísseis de curto alcance para atingir bases da OTAN e tropas em avanço. OTAN responde com aproximadamente 180 ogivas nucleares via aeronave. À medida que o limiar nuclear ultrapassado, a luta se transforma em uma guerra nuclear tática na Europa. Imediatamente causa 2,6 milhões de vítimas em 3 horas. A OTAN lança um ataque nuclear estratégico de 600 ogivas de mísseis terrestres e submarinos dos Estados Unidos, destinados às forças nucleares da Rússia, antes de perder seus sistemas de armas. A Rússia lança em alerta, respondendo com mísseis lançados de veículos rodoviários e submarinos, causando 3,4 milhões de vítimas em 45 minutos.
objetivo de inibir a recuperação de outros lados, a Rússia e a OTAN têm como alvo as outras 30 cidades e centros econômicos mais populosos, usando de 5 a 10 ogivas em cada cidade, dependendo do tamanho da população, causando 85,3 milhões de vítimas em 45 minutos. R$ 91,5 milhões de vítimas imediatas, incluindo óbitos, 34,1 milhões, e feridos, 57,4 milhões, resultantes da série de trocas nucleares, mortes por precipitação nuclear e outros efeitos a longo prazo aumentariam significativamente essa estimativa. O inverno nuclear resultante, causado então pela fumaça e a poeira na atmosfera, poderia então esfriar o planeta e causar colheitas fracassadas. Com isso, teríamos fome generalizada e uma crise humanitária jamais vista. A economia global entraria então em colapso. O sistema de comunicação e transporte seriam então interrompidos. E os efeitos psicológicos seriam totalmente profundos. Vamos imaginar então, em primeiro lugar, uma explosão e a sua destruição imediata. Imagine você, por um momento, o poder devastador de uma explosão nuclear. Cidades inteiras então seriam reduzidas a escombros e em questão de segundos deixaria de existir. Um rastro de destruição e caos. As infraestruturas críticas, uma vez robustas, seriam então transformadas em destroços fumegantes, causando então um impacto imediato e esmagador. No segundo cenário, vamos imaginar então uma onda de choque e uma onda de calor. Além das explosões iniciais, ondas de choques violentas se propagariam, causando ainda danos mesmo em áreas distantes ao epicentro. A força dessas ondas fariam então colapsar edifícios e estruturas, enquanto a ondas de calor intensa geraria incêndios descontrolados, acrescentando então aí, ainda mais a dimensão sombria da tragédia. Em terceiro lugar, eu quero imaginar com você então a radiação e a contaminação. O horror não pararia por aí. A liberação da radiação ionizante envenenaria o ar, o solo e a água. A contaminação radioativa resultante teria então um impacto devastador na saúde humana, desencadeando então a doenças agudas por radiação e aumentando então significativamente o risco de câncer a longo prazo. O futuro da geração seria então totalmente comprometido. No quarto cenário, o inverno nuclear e o colapso da economia. O cenário sombrio se estenderia ainda mais. A liberação de partículas na atmosfera durante a explosão desencadearia então aí um inverno nuclear, mergulhando o planeta em escuridão e frio. Colheitas fracassadas, fome generalizada e a escassez de recursos alimentariam ainda mais o colapso da economia, levando então um caos global sem precedentes. No quinto cenário, então, vamos ver o impacto ambiental duradouro e o trauma psicológico. Os danos ao meio ambiente seriam totalmente irreparáveis e seria então por longo prazo. A contaminação radioativa persistente perturbaria então o ecossistema, comprometendo então a biodiversidade por décadas. Além dos estragos físicos, o trauma psicológico seria profundo e duradouro, afetando então os sobreviventes e as futuras gerações. Bom, galera, esses são alguns dos cenários apocalípticos. É crucial que a gente preserve, a nossa paz. Devemos então unir as forças globais
para promover a paz, a diplomacia e a cooperação internacional. A humanidade tem a sua capacidade de evitar essa terrível trajetória e criar então um futuro de esperança em que a guerra nuclear seja apenas uma sombra lá no passado.